Quando eu tinha 6 anos, meu pai se interessou por trabalhar com táxis e aprendeu a dirigir para deixar a agricultura e começar a trabalhar em uma base. Com o tempo eu cresci e tentei estudar, mas aquilo não era para mim. Então, quando chegou a hora, pedi ao meu pai que me levasse com ele. No começo ele não quis, mas depois entendeu que era melhor me ensinar do que me deixar perdido por aí. Assim aprendi a dirigir, e quando completei a maioridade ele me ajudou a tirar minha carteira e entrei para a mesma empresa. Como acontece com qualquer primeiro emprego, no início foi difícil me acostumar, mas depois peguei o jeito. Anos mais tarde, quando meu pai já estava com 75 anos, ele se aposentou, mas eu já estava bem estabelecido na base. Sendo sincero, ao longo do tempo passei a gostar muito dessa vida. Gosto de levar pessoas ao destino e buscá-las quando pedem. Às vezes eu via reencontros familiares que encolhiam meu coração, e em outras eu era uma espécie de espectador de despedidas dolorosas. Algumas vezes me pediam para seguir maridos ou esposas que estavam traindo, e eu me sentia dentro de um filme de mistério, enquanto o cônjuge traído narrava tudo atrás de mim. Claro, também tive passageiros ruins. Sofri algumas tentativas de assalto, e também gente que simplesmente corria e ia embora sem pagar. No cotidiano, às vezes furava um pneu ou o táxi quebrava em lugares bem isolados. Mas hoje quero contar algo que não tem explicação. Eu não disse, mas sou de Minas, e aqui se contam tantas histórias paranormais que não daria tempo de contar todas em uma noite. Esta é uma que claramente aconteceu comigo enquanto eu trabalhava. Tudo começou com uma passageira que me pediu para levá-la de nosso povoado até outro que fica a mais de 2 horas de distância chamado Jaguari. No começo achei que fosse brincadeira, então avisei que a viagem seria muito cara, mas a mulher hesitou por apenas um instante e logo tirou a carteira para pagar. Com a corrida paga, partimos. O trajeto foi silencioso e calmo, até chegarmos à comunidade de destino. Saímos da base por volta das 6 da tarde e chegamos ao lugar indicado pouco depois das 8. Já estava escuro. Depois de alguns quilômetros, o asfalto terminou e entramos numa estrada de terra. Eu não gostava de dirigir por lugares assim, mas a corrida tinha sido boa, então não podia reclamar. Passei a andar devagar para que as pedras não estragassem os pneus. De repente, a mulher fez uma exclamação estranha. Olhei pelo retrovisor e vi que ela encarava a estrada. Os faróis iluminavam um caminho irregular cercado por mato. Não vi nada fora do comum, exceto um garoto parado ao lado da estrada de terra. Ele estava de perfil, usava camisa listrada e calça marrom. Apesar do horário, não usava blusa. Ao nos aproximarmos, tentei olhar melhor, mas no instante em que passamos ao lado dele, minha passageira gritou: "Pelo amor de Deus, acelere, por favor!" Isso me distraiu. Tirei os olhos da estrada por um segundo e quando voltei a olhar, o garoto tinha desaparecido. Procurei pelos espelhos laterais, mas ele não estava em lugar nenhum. "Está tudo bem com a senhora?" Perguntei sem entender nada. Tremendo, ela respondeu que eu não devia olhar para os meninos. Aquilo me deu um treco estranho. Então olhei de novo para a frente e vi outro garoto parado do mesmo jeito que o anterior. Mesmo de relance, notei que estava de perfil, usando uma camisa antiga e uma calça um pouco larga. No banco de trás, a mulher se cobriu e começou a rezar. Quando passamos pelo segundo menino, procurei por ele no retrovisor. Mais uma vez, tinha desaparecido. Pedi para que ela me explicasse o que estava acontecendo. Quase chorando, ela me contou que mais de 30 anos atrás houve ali uma doença que afetou várias crianças entre 7 e 9 anos. Como os médicos ficavam longe, as famílias procuravam curandeiros. Eles ajudavam como podiam, mas não conheciam a medicina. Os curandeiros, ou seja lá como chamam, disseram que era um mal lançado por um demônio ou resultado do mau comportamento dos moradores. Visitaram casas,
Fizeram rituais e limpezas, mas nada funcionava. As crianças tinham febre alta, diarreia forte e fraqueza. Nos primeiros dias havia esperança, mas logo pioraram. Após 10 dias começaram a morrer. No total, enterraram 30 crianças, meninos e meninas. Mais tarde, outros suspeitaram de intoxicação, porque pouco antes tinham comprado carne e leite muito baratos. Mas com o tempo, alguns moradores garantiram ter visto as crianças perto da estrada, como se estivessem protegendo a comunidade. Nunca falaram disso abertamente porque dói muito, mas quase sempre as pessoas que as veem são vendedores de fora e gente que não pertence ao lugar. Era como se as crianças tentassem impedir que levassem coisas ruins para lá. E eu era, de fato, alguém de fora. E nós havíamos visto 2 delas. Quando chegamos à casa da mulher, ela me pediu para não voltar naquela noite. Mas eu precisava voltar. Como ia fazer? Com medo, fiz o sinal da cruz e tomei o caminho de volta. Graças a Deus, não vi mais nada. Irei escrever de forma anônima e logo vocês irão entender. Este relato que vou contar pode ser considerado uma confissão, ou talvez a prova de que no mundo existe uma justiça divina da qual ninguém escapa. Eu me arrependo todos os dias por tudo o que fiz, e ano após ano vivo pedindo perdão a Deus. Naquele tempo eu era taxista e minha vida estava longe de ser um exemplo. Muita gente me respeitava e me queria bem, mas eu estava longe de ser admirado. Eu morava com minha mãe e meu irmão mais velho, que era advogado. Apesar de ter tido a oportunidade de estudar, nunca a aproveitei e tomei más decisões. Para minha mãe, o simples fato de eu trabalhar já era uma vitória, mas ela sempre me dizia que queria me ver com uma vida melhor. Basicamente com oportunidades que eu não alcançaria sendo apenas um taxista qualquer. Também não ouvia os conselhos do meu irmão, que ganhava muito mais dinheiro e vivia comprando coisas que eu nem sonhava em ter com meu salário humilde. Eu não sentia inveja, nem o olhava com maus olhos, mas não ter seguido seu exemplo foi um erro que até hoje eu ainda pago caro. Eu tinha um sério problema com o álcool. Às vezes nem esperava chegar sexta-feira para começar a beber. E o pior é que as pessoas com quem eu andava eram iguais a mim. Eram eles amigos e colegas taxistas que viviam em bares, desperdiçando dinheiro e agindo irresponsavelmente. Eu ignorava as vezes em que minha mãe chorava ao me ver chegar bêbado e ainda por cima dirigindo. Ela sempre dizia que um dia algo aconteceria que mudaria minha vida para sempre. E esse dia chegou. Foi numa noite em que, depois de terminar o trabalho, recebi uma ligação dos amigos me chamando para o bar de sempre. Ir naquele momento era de uma irresponsabilidade tremenda, mas eu não quis saber. Fui até lá, e já tonto ao ponto de mal conseguir caminhar, disse que iria embora. Eu poderia ter pegado um táxi e deixado o meu estacionado para buscar no dia seguinte, mas não fiz isso, e esse foi o meu maior erro. Dirigi bêbado, saindo constantemente da minha pista e invadindo a contrária. Me desorientei e acabei entrando em um bairro que mal conhecia. Não sei como não pisei no freio para tentar me acalmar, porque eu estava totalmente fora de controle. Poderia ter ligado para meu irmão ou para minha mãe, mas minha mente estava em outro mundo. Foi então que vi ao longe alguém parado na calçada. Era uma jovem de uns 20 anos. Era atraente à distância, e aquela distração selou meu destino. Balançando o carro para os lados, acabei virando o volante em direção a ela sem querer. Minha cabeça foi parar no banco do passageiro e quando tentei recuperar o controle já era tarde demais. O impacto do para-choque bateu em alguma coisa e nesse instante eu soube que tinha cometido o pior erro da minha vida. A poucos metros do táxi, agora preso na calçada, estava o corpo da jovem, caída no chão. Mesmo assim desci para ver se ainda estava viva.
Infelizmente não estava. Morreu instantaneamente e eu agi da forma mais covarde. Corri de volta para o carro e fugi. Acho que o álcool sumiu do meu corpo na mesma hora. Eu conseguia dirigir melhor, mas tremendo, tomado de pavor. Chorei o caminho inteiro para casa. Não acreditava no que tinha acabado de fazer. Quando cheguei, vi que o para-choque tinha um amassado, mas pequeno. Poderia inventar alguma história, que batia em um cachorro ou em um latão de lixo. Fui dormir me sentindo o pior ser humano do mundo. Não consegui dormir. Tomei banho 3 vezes, e se pensei que aquela era a pior experiência da minha vida, era porque não tinha ideia do que viria depois. Aquilo era só o começo. Na manhã seguinte, a notícia na TV me gelou por dentro. A jovem era universitária e trabalhava como garçonete à noite. A polícia tinha alguns indícios, mas nada concreto sobre o culpado. Tive medo de ir para a prisão, pois minha mãe não sobreviveria. Por isso fiquei calado. Eu já era uma decepção para minha mãe, não queria piorar ainda mais. Decidi seguir a vida como se nada tivesse acontecido, torcendo para que nunca descobrissem que fui eu. Tentar viver assim foi mais difícil do que imaginei. Meu apetite desapareceu a ponto de eu poder passar dias sem comer. Mesmo no calor, eu sentia um frio de cortar o corpo. Eu não conseguia conversar direito com os passageiros. Dizia coisas sem sentido, então preferia ficar calado. Minha vida não caminhava normalmente, pelo contrário, estava desmoronando. Minha mãe e meu irmão perguntavam o que estava acontecendo e eu simplesmente me calava. Nem mentir eu conseguia. Já tinha cometido erros demais, então não queria aumentar minha lista de fracassos. Sentia que até orar era uma hipocrisia, mas eu não tinha mais para quem apelar. Então, uma noite voltei ao mesmo bairro onde tudo aconteceu. Eu sabia o caminho de cor, talvez pelo trauma. Passei novamente pela rua. Era 1 da manhã. Diminui a velocidade para olhar o local onde o corpo dela ficou caído. Senti náusea, culpa e desespero. E então aconteceu algo impensável. Meu carro parou sozinho e logo depois alguém bateu na janela. Quando olhei, era ela. A jovem. A mesma que eu matei. Nunca tive dúvida. Era ela. Abaixei o vidro e ela perguntou se eu estava disponível para levá-la a um restaurante. Sem pensar, sem conseguir falar, só balancei a cabeça. Ela entrou e sentou no banco do passageiro. Eu estava petrificado. Depois de um tempo, ela perguntou se eu estava bem. Foi aí que consegui me mover e comecei a dirigir. Ela olhava para frente, mas eu não conseguia evitar olhar para ela. Era real. Então o carro voltou a parar e desligou. Nesse momento, o olhar dela mudou. Aquela expressão inocente sumiu. Seus olhos ficaram duros, e ela começou a gritar, perguntando por que eu fiz aquilo. Tentei pedir perdão e nesse instante eu acordei dentro do carro mesmo. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu fiquei ali chorando, sem saber o que fazer. Quando consegui me controlar, fui para casa. Outra noite sem dormir. Passei os dias seguintes tentando entender o que tinha acontecido, mas nunca entendi. 1 semana depois, a confirmação veio. Meu irmão me ligou, chorando, para me dizer que nossa mãe foi atropelada por um carro e morreu após o impacto. O responsável fugiu. A polícia começou a investigar, mas nunca o encontraram, assim como aconteceu comigo. Ironicamente, eu acho que de alguma forma eu recebi meu castigo pelo mal que fiz àquela jovem. Eu me lembro dessa noite com muita clareza, e até hoje penso em como minha família chegou perto de algo realmente terrível. Era começo de dezembro e decidimos dirigir até as montanhas, a fim de cortar uma árvore de Natal de verdade. Era algo que minha esposa, Mariane, e eu sempre quisemos fazer,
e nosso filho de 7 anos também estava animado com a ideia. O clima estava frio e nublado, e o céu tinha aquele aspecto pesado, como se a neve pudesse começar a cair de novo a qualquer momento. Para nós, isso deixava tudo ainda mais com cara de Natal. A viagem pelas estradas sinuosas me fez sentir como uma criança novamente. Havia muito tempo que eu não fazia algo tão diferente, e com tanto espírito natalino, e ver Andrew animado daquele jeito, me trouxe de volta às memórias da minha infância. Quando finalmente chegamos à área remota que a Mariane encontrou na internet, não havia nenhum outro carro no estacionamento. Havia vários postes de luz espalhados pelo local, então não ficávamos completamente no escuro. Esse foi o motivo pelo qual escolhemos o lugar. Mesmo assim, levamos lanternas. Estacionamos perto de uma pequena trilha sem placa, que levava mais fundo entre as árvores. Ainda havia muita neve no chão, restos de uma nevasca de alguns dias antes, e naquela altitude a neve demorava ainda mais para derreter. Andrew pulou do carro imediatamente e começou a jogar bolas de neve na gente. Então comecei a jogar de volta. Estávamos ali para nos divertir, então claro que eu faria o momento ser memorável para ele. Peguei nossas lanternas e o machado que planejava usar para cortar a árvore. Caminhamos pela trilha estreita, com a neve rangendo sob nossas botas. Andrew seguia correndo à frente, parando de vez em quando, para apontar árvores que ele achava perfeitas. Quanto mais avançávamos, mais a estrada para trás desaparecia, e a única luz vinha do brilho fraco da lua por trás das nuvens. O silêncio era tão absoluto que pedi para pararem por um instante apenas para ouvir. Não havia som algum, talvez uma leve brisa, e só. Para ser sincero, se eu estivesse ali sozinho, teria ficado um pouco alerta, apenas pelo silêncio e pela escuridão. Depois de um tempo, as lanternas passaram a ser indispensáveis. Andrew estava se divertindo com a luz, até que as luzes do estacionamento deixaram de ser visíveis, e agora tudo era praticamente escuridão total, fora do alcance das lanternas. Ele começou a ficar um pouco nervoso e perguntou até onde iríamos, comentando sobre como estava escuro. Eu sentia como se alguém estivesse nos observando, ou como se algo caminhasse atrás de nós, mas sempre que eu virava para olhar, não encontrava nada além da trilha vazia coberta de neve. Depois de uns 10 minutos, encontramos uma área onde as árvores eram mais altas e cheias. Andrew correu ao redor delas procurando a melhor. Mariane ficou perto de mim e sussurrou que queria escolher uma árvore rapidamente, porque também estava com uma sensação estranha. Eu entendi exatamente o que ela queria dizer. Aquilo era muito mais assustador do que eu tinha imaginado. Nesse instante, ouvimos passos leves atrás de nós. Não eram nossos, nem de um animal. Era o som de botas esmagando a neve de leve, como se alguém estivesse tentando caminhar devagar. Quando virei, vi um homem de roupas escuras a uns 6 metros de distância no meio da trilha. Ele não estava vestido para aquele clima. Suas mãos estavam vermelhas do frio e a jaqueta parecia fina demais. Seu rosto estava como se ele estivesse no frio há muito tempo. Quando o homem percebeu que o vimos, ele sorriu de um jeito perturbador e deu um passo à frente. Ele perguntou se estávamos procurando uma árvore de Natal. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Andrew respondeu sim, empolgado de novo. Senti um pânico imediato, porque eu não queria aquele homem sabendo de nada a nosso respeito. Mariane rapidamente o corrigiu, dizendo que estávamos apenas caminhando. O homem se aproximou novamente, e a maneira como ele se movia fez todos os pelos dos meus braços se arrepiarem. Ele disse para não nos preocuparmos, porque ele não era um guarda florestal. Falou isso como se soubesse exatamente por que mentimos, afinal o que estávamos fazendo ali era totalmente ilegal. Eu não queria conversar com ele. Havia uma aura errada nele. Ele parecia faminto, desesperado, ou como se não dormisse fazia dias. Eu disse a Mariane que deveríamos voltar para o carro.
Ela assentiu, segurando Andrew bem firme. Quando começamos a passar por ele, o homem ficou parado ao lado da trilha, sorrindo e acenando sutilmente com a cabeça, como se estivesse se despedindo. Andrew continuava perguntando se ele estava nos seguindo, e nós dissemos para ele olhar para frente. Cada vez que eu olhava para trás, o homem estava um pouco mais perto, mesmo sem eu ouvi-lo se mover. Sussurrei para Mariane que quando chegássemos perto da estrada, teríamos que correr para o carro. Ela apertou a mão de Andrew e concordou sem olhar para trás. Os passos do cara atrás de nós continuaram arrastados, como se suas botas fossem pesadas ou grandes demais. Quando vimos a abertura das árvores onde o carro estava estacionado, eu disse para eles correrem. Mariane pegou Andrew no colo e disparou. A única coisa que me deu alguma sensação de segurança foi o machado na minha mão, porém eu nunca fui uma pessoa violenta e nunca precisei disso na minha vida. Virei para bloquear o caminho, pelo menos por alguns segundos. O homem parou de andar e ficou parado me olhando. Ele levantou as mãos até a metade do corpo, ainda sorrindo, e então disse: "Eu não quero machucar ninguém. Por que você não volta para a sua caminhonete agora?" Meu coração quase parou. Ele disse caminhonete, como se soubesse exatamente com qual veículo tínhamos chegado. Eu respondi que não queríamos problemas. Então virei e comecei a descer rapidamente em direção ao estacionamento. Porém, no meio do caminho, Mariane gritou apavorada. Corri até a caminhonete e ela mostrou que os 2 pneus do lado direito estavam furados. Não tive nem tempo de investigar para saber quem fez aquilo. Eu disse para a Mariane ligar para a emergência imediatamente, mas ela não conseguia sinal. Ela andou pelo estacionamento tentando achar uma área com recepção. Ela não foi longe, mas estava desesperada. Andrew estava no carro agora, claramente preocupado ao ver o medo no nosso rosto. Ele era suficientemente velho para saber que algo ruim estava acontecendo. A ligação finalmente funcionou, mas Mariane estava nervosa e teve dificuldade para explicar. Então peguei o telefone. Eu descrevi nossa localização e disse que havia um homem suspeito que possivelmente tinha sabotado nosso carro. Como tínhamos uma criança conosco, a polícia levou a situação muito a sério. O atendente disse para ficarmos trancados dentro do carro até que a polícia chegasse e que uma equipe de reboque também estava a caminho. Pediu para manter a ligação. A recepção começou a falhar, picotando, mas ainda assim estávamos conectados. Então Mariane gritou e apontou para a trilha onde havíamos entrado. Havia dezenas de pessoas de pé atrás da linha de árvores, só nos olhando. Contei pelo menos 9. Elas pareciam sombras. Aquilo foi apavorante, como se estivéssemos sendo caçados. 2 delas começaram a caminhar em nossa direção. Eu disse à atendente e ela disse algo que me deixou ainda mais nervoso. Ela perguntou se eu tinha alguma arma. Eu disse que tinha só um machado comigo naquele momento. Ela disse que se fosse necessário, eu deveria usá-lo para proteger minha família. Andrew começou a chorar e Mariane tentava acalmá-lo. Os 2 vultos continuavam se aproximando, sem correr, sem falar, apenas caminhando da forma mais lenta e calculada possível, como se soubessem que não tínhamos para onde ir. As pessoas restantes desapareceram no meio da mata. A atendente disse que a polícia estava perto, mas não deu um tempo exato. Eu ficava olhando para o caminho, torcendo para ver luzes piscando. A ligação caiu. No mesmo instante, tudo pareceu 1000 vezes pior. Eu tranquei as portas novamente, embora já estivessem trancadas. Apertei o cabo do machado com tanta força que minhas mãos doíam. Os 2 estranhos estavam agora perto o suficiente para ouvirmos suas vozes. Eles diziam: "Estamos aqui para ajudar", enquanto acenavam com as mãos. Não reconhecemos nenhum deles como o homem de antes. Mariane perguntou se poderiam ser guardas florestais, e eu disse nem fodendo, provavelmente alto demais, porque Andrew começou a chorar ainda mais. Os 2 caras estavam vestidos como o primeiro homem,
e nenhum deles parecia sentir frio, mesmo com o clima congelante. De repente, os dois se viraram e correram de volta pela trilha. Não entendíamos por quê, até que ouvimos sirenes. Nunca fiquei tão feliz em ouvir o som de uma viatura. As luzes ficaram mais fortes rapidamente. Uma viatura da polícia entrou no estacionamento com o farol de busca direcionado para nós. Eu pisquei os faróis para indicar a direção em que os estranhos tinham corrido, mas eles já tinham desaparecido. Porém, as pegadas estavam lá. Os policiais saíram com lanternas e eu desci quase ajoelhado, agradecendo como nunca. Apontei para onde os estranhos fugiram. Eu disse que eles correram como se já soubessem exatamente para onde ir. A polícia nos mandou ficar no carro enquanto eles procuravam. Em poucos minutos, mais viaturas chegaram e um dos oficiais ficou conosco. Andrew já não estava com medo. Na verdade, agora estava animado em ver tantos policiais. Depois de uma longa busca, os policiais voltaram e disseram o que eu já imaginava, que não encontraram ninguém. Acharam apenas pegadas que entravam fundo na mata e depois se dividiam. Eles disseram que às vezes pessoas sem teto ou grupos isolados vivem escondidos nas montanhas durante o inverno. O reboque chegou e a polícia ficou conosco o tempo todo. Tivemos que esperar no banco de trás de uma viatura para mantermos aquecidos. Marianne segurava Andrew no colo e eu apenas olhava para a floresta esperando ver alguém de novo. Voltando para casa, ninguém falou nada. Ficamos com medo até de comentar, como se falar sobre aquilo fizesse tudo voltar. Nunca mais tentamos cortar uma árvore de Natal nós mesmos. Nunca voltamos àquela região. Mesmo depois de 10 anos, eu me recuso a chegar perto daquele lugar. Até hoje, o que mais me assusta é pensar que eles nos observavam antes mesmo de percebermos. Eles viram quando chegamos ao estacionamento, sabotaram nossos pneus e esperaram que fôssemos longe o bastante para não conseguirmos voltar. Tivemos sorte de confiar no nosso instinto e decidir sair quase imediatamente. E fora isso, tivemos sorte de eu estar segurando um machado. Talvez isso os tenha impedido de fazer algo pior. Não gosto de pensar em quão perto estivemos de nunca voltar para casa. Se você me perguntar sobre a minha experiência, é uma das mais aterrorizantes que já ouvi envolvendo o metrô. Me lembro que naquela vez, quando cheguei em casa e me perguntaram o que tinha acontecido, eu inventei uma história. Eu não estava pronto até agora para contar a verdade. Senti, e ainda sinto, um arrepio na nuca e uma dor estranha no estômago só de lembrar. Eu sou do Peru e embarquei na estação Cidade Universitária e acabei pegando no sono quase imediatamente. A próxima coisa que me lembro é de acordar na estação Ninhos Héroes, 2 estações depois do meu destino. Me levantei, assustado, e desci. As portas se fecharam e o trem foi embora. Não lembro de ninguém ter descido junto comigo. Caminhei até as escadas para trocar de direção e voltar. Foi então que percebi que a estação estava muito vazia. Vazia a ponto de eu não ver absolutamente ninguém. Ok, não era a primeira vez que isso acontecia. Ninhos Héroes, de qualquer forma, é uma das estações mais vazias da linha 3, junto com outra que esqueci o nome. Troquei de direção. Ainda assim, ninguém na plataforma. 5 minutos, 10 minutos e nada. Nem trem, nem passageiros. Procurei meu celular para ver as horas e estava sem bateria. Olhei para o relógio no meio da estação e marcava um horário impossível. Acho que foi exatamente nesse momento que percebi que a ausência de movimento e de vida naquela estação, somada ao horário absurdo, não eram as únicas coisas estranhas. Não havia cores. Tudo estava iluminado por uma luz prateada que transformava cada superfície em tons de cinza.
Há descrições do limbo que se parecem muito com o que eu estava vendo naquele momento. Um lugar liminal, abandonado, afogado em um silêncio que, na verdade, é um zumbido. Tentei sair e as portas estavam fechadas. Tentei chamar a atenção de algum funcionário e nada. Voltei para a plataforma, procurando qualquer indício que me mostrasse a hora ou me provasse que eu ainda estava vivo. Qualquer uma das duas me serviria. O que você preferiria numa situação assim? Estar sozinho ou de repente encontrar alguém? Olhando para o túnel, no final da plataforma, vi uma pessoa. Ela não estava tentando chamar minha atenção, não até perceber que eu tinha olhado em sua direção. Levantou a mão, com a palma aberta e os dedos esticados. Aquele gesto universal que serve para dizer oi de longe. Ela não balançou a mão, apenas a manteve erguida o suficiente para ser notada sem parecer urgente. Era mais um modo de se mostrar ali do que de cumprimentar. Me levantei e eu realmente estava prestes a caminhar até ela, quando algo me fez parar. A mulher estava escondida, só mostrava o rosto e metade do corpo. O que ela estava fazendo ali? Por que não saía e se aproximava da luz? Ela tinha um sorriso enorme, de orelha a orelha, com dentes grandes e amarelados. E tinha um olhar de medo. Quando deu um passo para trás, desapareceu da minha vista. Fiquei parado, não fui nem para frente nem para trás. Passei um bom tempo imóvel, até conseguir coragem para dar alguns passos, andando de costas. Fui e me sentei nas escadas, com medo de voltar a ver aquela pessoa. Acordei quando uma senhora da limpeza me chamou. Perguntou se eu tinha passado a noite ali e por que eu não a procurei. Disse que ela tinha um pequeno cubículo perto da entrada. Respondi que não tinha pensado nisso, mas acho que ela nem me ouviu. Então ela perguntou se eu tinha visto a mulher sorridente. Com certeza você viu. Nesta estação todos já viram. Olhei para o rosto dela. Ela tinha o mesmo sorriso da mulher do túnel. Subi correndo com o coração na boca. Na saída, uma mulher com terno acompanhada de um policial tentou me parar. Estavam abrindo os portões da estação e disseram que era proibido dormir nas dependências do metrô. Mas eu não fiquei para ver se o policial ia me prender. Saí correndo e fui parar numa esquina para pegar um táxi e ir direto para casa. Até hoje, essa experiência doida não sai da minha cabeça. Realmente eu não faço ideia do que aconteceu. Meu nome é Gregório, e isso aconteceu no último mês de dezembro, quando eu fiquei sozinho em casa por uma semana inteira. Minha namorada tinha ido passar as festas de fim de ano com os pais dela, e eu fiquei porque precisava trabalhar. Sou da Angola, mas moro em um bairro tranquilo, em uma pequena cidade do interior do estado de Nova York. As casas ficam bem distantes umas das outras, e a maioria das pessoas da minha rua viaja no Natal.
No começo, eu adorei a ideia de paz e silêncio. Achei que iria descansar bastante, talvez colocar algumas séries em dia e simplesmente aproveitar o clima aconchegante das festas por um tempo. Mas o que aconteceu naquela semana ainda vive na minha cabeça até hoje. Foi na minha segunda noite sozinho. Eram aproximadamente 19 horas e já estava completamente escuro lá fora. Tinha nevado levemente o dia todo, deixando uma camada branca no quintal e na entrada da casa. Eu estava na cozinha preparando um jantar simples, apenas macarrão com frango. Normalmente minha namorada é quem cozinha, já que eu não sou muito bom nisso. Liguei a TV para que a casa não parecesse tão vazia, porque mesmo estando contente com a ideia de ficar sozinho, eu não estava acostumado com aquele silêncio e vazio. Enquanto eu comia na mesa, ouvi algo estranho. Demorei alguns segundos para perceber o que era. Parecia alguém cantando. Eu mutei a TV e ouvi com atenção. O som vinha do lado de fora. A voz ficou mais clara e então eu percebi que a pessoa estava cantando Jingle Bells. No começo pensei que pudesse ser alguma criança da vizinhança brincando, mas a voz não parecia de criança. Era uma voz de adulto. Levantei e fui até a porta da frente porque parecia ser de lá que o som vinha. Quanto mais eu me aproximava, mais alto ficava o canto. Quando cheguei à porta, parecia que a pessoa estava bem na minha varanda. Senti um aperto estranho no estômago, mas naquele momento achei que talvez fosse apenas um cantor natalino. Abri a porta e sob a luz da minha varanda estava um homem de cerca de 35 anos. Ele não usava gorro e o casaco parecia fino demais para aquele frio. Mas o mais estranho era que ele estava completamente focado em cantar Jingle Bells, olhando fixamente para o tapete de boas-vindas, como se nem tivesse notado que eu abri a porta. Lembro de ter forçado um sorriso, porque eu não sabia como reagir. Nunca tinha recebido cantores de Natal antes, e também nunca vi um adulto fazendo isso. Pelo que eu sei, esse tipo de canto é em grupo. Ele não parecia perigoso, só parecia confuso ou diferente. Até imaginei que talvez tivesse alguma necessidade especial, já que não reagia à minha presença. Apenas continuou cantando. Quando terminou, eu imaginei que ele fosse falar algo, ou simplesmente ir embora. Mas então ele respirou fundo e começou a cantar Jingle Bells outra vez, na mesma melodia lenta e completamente desafinada. Ele estava parecendo um cabrito berrando. Desta vez, porém, ele olhava diretamente para mim. Meu sorriso desapareceu. Aquilo estava ficando estranho. Fiquei ali mais um minuto fingindo ouvir, mesmo desconfortável. Achei que ele iria parar depois da segunda vez, mas não parou, apenas repetia a música. Olhei o celular e vi que já se passaram quase 4 minutos, enquanto ele repetia Jingle Bells sem parar. Finalmente decidi que já era o bastante. Agradeci de forma educada e fui fechando a porta devagar. Achei que isso seria suficiente para ele ir embora, mas mesmo depois de fechar a porta, eu ainda ouvia a música. Ele continuou, sem diminuir o volume. Voltei para a mesa e tentei ignorar, mas quanto mais tempo passava, mais difícil era. O homem não parecia normal, e aquilo me incomodava profundamente, porque ele estava exatamente na minha porta, cantando a mesma coisa sem parar. Me perguntei se talvez ele tivesse alguma necessidade especial, e se alguém estava com ele parado na rua, mas não vi ninguém quando abri a porta. A presença dele fez a casa parecer estranha. Era como ter alguém estranho, muito próximo, violando meu espaço. Continuei comendo, mas não conseguia me concentrar. Aquilo durou até o fim do meu jantar. Finalmente, depois de uns 10 minutos seguidos, o canto parou. O silêncio repentino me assustou, porque eu já tinha me acostumado ao som. Levantei devagar e fui até a janela da porta da frente. Quando olhei lá fora, achei que ele teria ido embora, mas não. Ele ainda estava lá, só que agora ele estava no fim da minha garagem, parado, olhando para a casa.
Não estava mais cantando, ou pelo menos eu não conseguia ouvir. Apenas ficou ali, parado na neve, encarando a minha casa. Dei uma risada porque aquilo pareceu pior do que o canto. Parecia que ele estava esperando. Abri a porta só um pouco e falei que ele não podia ficar ali, que aqui era minha casa e que ele devia meter o pé. Ele não se mexeu. Nada nele reagiu. Era assustador o quanto aquilo parecia antinatural. Então eu disse que se ele não saísse, eu chamaria a polícia. Fechei a porta e fiquei observando mais 1 minuto. Ele não se moveu. Eu não queria chamar a polícia de verdade, porque pensei que talvez ele tivesse um problema mental e não queria piorar a situação. Então resolvi subir para o meu quarto, trancar a porta e tentar relaxar. Olhei pela janela antes de trocar de roupa para dormir e o cara não estava mais na garagem. Ainda bem. Achei que minha ameaça tinha funcionado. Deitei na cama, acendi o abajur e comecei a ler um livro para relaxar. Talvez uns 20 minutos se passaram quando ouvi algo vindo dos fundos da casa. Eu soube na hora o que era. Era o mesmo homem cantando Jingle Bells de novo. Mas agora o som vinha do meu quintal. Levantei da cama imediatamente e corri para a janela. Quando olhei para baixo, não apenas vi aquela pessoa dentro do meu quintal, como ele já estava olhando diretamente para mim. O cara estava ali, em pé, na neve, bem abaixo da minha janela, cantando enquanto olhava para cima. Abri a janela e gritei que chamaria a polícia. O canto parou imediatamente. Ele ficou parado em silêncio por uns 3 segundos, e então tirou uma faca do bolso e de repente começou a correr direto para a porta dos fundos. Quando ele saiu do meu campo de visão, ouvi o som mais aterrorizante da minha vida. Ele começou a gritar, aos berros, não um grito normal. Era um grito como de vocalista de metal extremo, mas ainda mais louco e perturbador. Aquilo ecoava pelo quintal inteiro e pela casa. Depois vieram as pancadas. A porta começou a tremer com violência enquanto ele chutava e se jogava contra ela, tentando arrancar a maçaneta, talvez. Eu sentia a vibração no chão do meu quarto. Foi aí que entendi que ele não era apenas estranho. Ele estava tentando entrar. Peguei meu celular e liguei para a emergência imediatamente. Pedi para enviarem a polícia depressa, dizendo que o homem estava tentando invadir minha casa. Fiquei na linha segurando um taco de beisebol com a outra mão. Entrei no guarda-roupas e me tranquei lá. Eu ainda ouvia os gritos, as pancadas e cada segundo parecia que ele iria conseguir arrombar a porta. E então, de repente, tudo parou. Nem pancadas, nem gritos, só silêncio. Eu não sabia se ele tinha ido embora ou se tinha conseguido entrar. Permaneci imóvel até os policiais chegarem. Eles checaram o lado de fora e confirmaram que a porta ainda estava trancada. A atendente disse que eu podia sair do guarda-roupa. Quando saí para encontrá-los, finalmente consegui respirar de novo. Andamos até o quintal e vimos pegadas profundas na neve, mostrando exatamente onde ele tinha ficado cantando para mim, e depois onde correu até a porta. As pegadas seguiam até a floresta atrás da minha casa. Os policiais seguiram a trilha por alguns metros, mas voltaram dizendo que não valia a pena entrar na mata de noite. Eles agiram como se não fosse grande coisa. Disseram que pessoas agem de forma estranha o tempo todo e que enquanto eu trancasse as portas, eu estaria bem. Eles não pareciam interessados em encontrá-lo, o que me incomodou muito, mas eu estava abalado demais para discutir. Quando foram embora, a casa parecia horrivelmente vazia e fria. Tranquei todas as portas, janelas e chequei várias vezes. Eu já não queria mais aproveitar o tempo sozinho. Queria minha namorada de volta. Acabei passando a véspera e o dia de Natal na casa dos meus amigos. Quanto ao cara, ele nunca voltou. Pelo menos não que eu saiba.